Que a graça e a paz do nosso Deus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na Palavra de Deus. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Apocalipse, no capítulo 7, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. O tema da nossa meditação é Deus é misericordioso até mesmo no julgamento. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram de 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Rubens, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naphtali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram selados 12 mil. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestidura brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Apocalipse, capítulo de número 7, João apresenta 2 grupos de pessoas que passarão pela tribulação aqui na terra após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Os 144 mil selados na terra, e que são das tribos do povo de Israel, e a multidão que ninguém podia enumerar de todas as nações. Apesar das Escrituras não afirmarem explicitamente que os 144 mil judeus são testemunhas especiais de Deus, e que a multidão de todas as nações foi salva por meio do ministério destes judeus, isso nos parece uma dedução lógica, porque esses 2 grupos estão relacionados neste capítulo. E este capítulo faz aí um paralelo com Mateus capítulo 24, versículo 14, onde diz: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim.
quem são estes grupos? E é o que veremos neste momento. O primeiro grupo aqui é constituído por judeus selados, israelitas selados. Versículo de número 1 até o versículo de número 8, onde diz assim: Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Asser 12.000, da tribo de Naphtali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Isacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Os anjos aqui em Apocalipse estão associados às forças da natureza. Aqui em Apocalipse capítulo 1, capítulo 7, versículo 1, é o vento, né? Em Apocalipse capítulo 14, versículo 18, é o fogo. E em Apocalipse capítulo 16, versículo 5, é a água. E a ordem de parar o vento significa calmaria antes da tempestade. Deus controla toda a natureza e no dia da sua ira ele usará as forças da natureza para julgar a humanidade, como muitas vezes ele já tem usado. Nas Escrituras, o selo também, conforme o versículo de número 3, indica posse e proteção, né? Posse e proteção. Versículo 3 diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Por isso, que nós, que somos aí da Igreja de Cristo, somos selados aí com o Espírito Santo de Deus. Deus tem a nossa posse e por isso que ele nos protege. Esse selo aqui, que mostra essa parte da palavra de Deus, protegerá os 144.000 israelitas ou judeus, né, escolhidos do julgamento no período da tribulação. E eles poderão fazer aí o seu trabalho de pregar a Cristo a todas as nações, tribos, povos e línguas e glorificar a Deus. Trabalho que os israelitas deveriam ter feito e não fizeram porque rejeitaram a Cristo. Meus irmãos, em todas as eras, em todos os tempos da história da humanidade, Deus sempre teve o seu remanescente fiel, um pequeno grupo que foi sempre fiel a ele. Elias, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, pensou estar sozinho, mas Deus ainda tinha 7.000 servos fiéis que não dobraram os seus joelhos a Baal. Hoje nós somos o povo de Deus que representa Deus aqui na terra, selados pelo Espírito Santo de Deus e que aguardam o arrebatamento da igreja. No período da tribulação, enquanto a igreja estiver no céu, será esses 144.000 israelitas que testemunharão de Cristo aqui na terra. Deus é misericordioso. E esta passagem das Escrituras mostra que até mesmo no julgamento ele age com misericórdia. O segundo grupo é constituído por multidões de salvos, né? Multidões salvas, versículos de número 9 até o versículo 17.
que dizem assim: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém, o louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra, e o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. E o texto vai continuar até o versículo de número 17. Essa visão de João é do fim do período da tribulação. Essas multidões são provenientes de todas as nações, tribos, povos e línguas, conforme o versículo de número 9 aqui descreve. E são não judeus, ou também chamados de gentios, salvos pela fé em Cristo durante a tribulação, conforme o versículo 13 e o versículo de número 14, onde diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Hoje em dia é relativamente fácil confessar a Cristo em quase todo o mundo, mas esse não será o caso durante a tribulação, pelo menos durante a segunda metade da tribulação. Neste tempo, somente as pessoas com a marca da besta poderão comprar e vender. Os que não tiverem a marca da besta ficarão desprovidos até mesmo das necessidades mais básicas. E o versículo 16 aqui indica que passarão fome, conforme também Apocalipse capítulo 13, versículo 7, sede, conforme Apocalipse capítulo 16, versículo 4, e falta de abrigo, conforme Apocalipse 16, versículo 8, versículo 9. Por isso que o versículo de número 16 aqui diz: jamais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Por isso, meus queridos irmãos, é tão importante crer em Cristo, o aceitarmos como Senhor e Salvador e sermos batizados em nome de Deus, porque nós não sabemos quando a igreja será arrebatada. E aqueles que ficarem para trás passarão por muito julgamento na tribulação. Se você ainda não creu no Salvador, faça isso agora. Não perca tempo. Se você já creu no Salvador, compartilhe as boas novas de salvação a outros, para que sejam libertos da ira que virá sobre a terra. Nós devemos estar sempre atentos à palavra de Deus, àquilo que Deus diz. Que Deus ele nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos aceitar a Cristo como nosso Salvador, ainda enquanto temos tempo, para não passarmos por essas tribulações. Vamos orar nesse momento. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua graça sobre nós. Fortalece, Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.